Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Eu quero ler com os irmãos um trecho bastante comprido e, normalmente, de manhã, eu não costumo pregar em textos muito compridos. Mas o Senhor ministrou o meu coração nesse texto e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Segundo Reis, capítulo 5. Nós vamos ler, queridos irmãos, do versículo 1 ao versículo de número 19. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 19. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. O texto da palavra de Deus nos diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abaná e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Porém ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa: quando meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimom para ali adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso. Eliseu lhe disse: vá em paz. Vamos orar mais uma vez, queridos. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra,
E nesse instante, Pai, nós pedimos para que o Senhor, pela Tua graça, fale aos nossos corações. Que o Senhor ministre em nós e que o nosso coração se alegre por pertencermos ao Senhor e por sabermos das grandes coisas que o Senhor faz em nossa vida. Opera em nós. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós olhamos para um texto como esse e apesar da história fantástica que ele nos apresenta, da história verdadeira, de uma realidade milagrosa, de uma realidade de um grande sinal, de uma grande cura operada pelo Senhor através do seu profeta, nem sempre nós enxergamos o que um texto desse tem a ver conosco. Normalmente olhamos para os textos de milagres, para os textos de sinais, e a aplicação mais fácil, mas porém leviana, que eu poderia fazer a respeito desse texto é: Eliseu era um homem de Deus, e você, como homem de Deus, precisa agir como Eliseu. Você já imaginou isso? Né? Coisa boa. Deus concede isso sim a alguns homens de Deus. No entanto, queridos, Eliseu aqui, muito mais do que um homem de Deus, ele é um sinal de quem Jesus é. Eliseu aqui, ele é um sinal daquilo que Jesus faz. E quando nós olhamos para esse texto, queridos, nós vemos Eliseu como esse tipo de Cristo, essa figura de Cristo no Antigo Testamento, que sim, assim como Eliseu purificou Naamã da sua lepra, e muito mais do que isso, operou salvação sobre a vida de Naamã, nós cremos que Jesus faz exatamente a mesma coisa conosco. Ele nos purifica, mas ele também nos salva. E quando nós olhamos para esse texto, queridos, a maior identidade que nós podemos encontrar entre nós e algum personagem aqui é sobre essa pessoa de Naamã. Aquele que era um estrangeiro, alguém que estava à parte do povo de Deus, mas que por causa da graça de Deus foi incluído. Alguém que era impuro por causa da sua enfermidade, mas que por causa da graça de Deus foi restaurado e que agora, como vocês viram no texto, só prestará adoração a Deus, mesmo quando ele estiver diante de um dever cívico. A adoração dele é exclusiva ao Senhor. A adoração dele é só ao Senhor. No entanto, perceba, queridos, que Naamã, ele parece muito conosco. Ele parece conosco porque ele é rápido em enxergar a sua necessidade. Veja, nem sempre nós conseguimos enxergar em nós todos os traços da total corrupção que existe na humanidade. Assim como Naamã, nós temos muitas virtudes. Nós temos algumas coisas boas que nós fazemos, nós temos algumas coisas boas que nós pensamos, que nós realizamos. Naamã era herói de guerra. Mas eu acho curioso que o texto começa descrevendo Naamã, apresentando todas as suas virtudes, como ele era, essa pessoa maravilhosa que havia conquistado batalhas e tinha muitos feitos grandiosos, herói de guerra, porém leproso. Você percebe como isso tem muito a ver conosco? Sempre existe algo em nós que faz com que a gente ponha uma vírgula na nossa história e a gente fale, porém, pecador. Não é verdade? Algumas coisas a gente faz certo, algumas coisas a gente faz bem, mas isso não nos torna alguém tão precioso a ponto de acharmos que não precisamos do Senhor. Naamã reconhecia isso, ele sabia da sua impureza, ele sabia da sua doença. No entanto, queridos, no meio do caminho, quando a solução para o seu problema é apresentada, Naamã, mesmo reconhecendo a sua necessidade, ele olha para tudo aquilo e fala assim: não, eu não preciso disso. Você já reparou? Olha, tem um monte de água tão melhor lá na Síria
Não era mais fácil eu me banhar lá e ficar limpo? Essa é a resposta do orgulho humano, queridos. Um orgulho que existe em todos nós. Uma forma de que, quando a solução nos é apresentada, nós vamos dizer, não é possível, só isso. Não dá para entender que é isso mesmo. Quer saber? Eu vou seguir o meu caminho e eu me viro do jeito como eu estou. Queridos, isso é a resposta do nosso orgulho. E graças a Deus que existem pessoas abençoadas à nossa volta que diz, escuta, se te pedisse algo ainda mais difícil, eu não faria? Então, por que não fazer isso? Você já está aqui mesmo, vai ali na água do Jordão e se banha mesmo, e então você vai ser curado, você vai ser restaurado. Queridos, como é bom ter gente abençoadora caminhando conosco e nos apontando os caminhos da verdade de Deus, das coisas de Deus sobre nós, da glória de Deus sobre a nossa vida, para que a gente possa fazer aquilo que o Senhor simplesmente manda e a gente possa obedecer e receber das coisas boas que o Senhor tem para nos dar, restaurando a nossa vida, transformando a nossa vida. E então isso transforma completamente a vida de Naamã. No entanto, queridos, nós também podemos olhar para esse texto e nos identificarmos com outros personagens. O primeiro deles é essa menina, que o texto não diz nem o nome. Era simplesmente uma escrava, uma serva, alguém que fazia parte ali da rotina da casa e que via a doença, a enfermidade de Naamã e que foi audaciosa, ousada em dizer à sua senhora, olha, tem uma solução para Naamã. Lá na terra de onde eu vim, tinha um profeta, um homem de Deus. E esse homem de Deus seria capaz de restaurar a vida do meu Senhor. Queridos, essa menina, ela nos ensina muito a respeito de fé, a respeito de convicção, a respeito das coisas que Deus faz. Convicção essa que nós deveríamos ter no nosso dia a dia. Olha, se você conhecesse Jesus, o Filho de Deus, aquele que restaura vidas, aquele que transforma histórias, eu tenho certeza que a sua vida seria transformada. Mas para nossa tristeza, queridos, nós às vezes nos parecemos muito mais com o rei de Israel do que com essa menina, serva da esposa de Naamã. O rei de Israel era aquele que tinha a responsabilidade de conduzir o povo de Israel ao Senhor, a realidade da aliança, a realidade de onde a gente lida com as coisas de Deus com naturalidade, ainda que sejam as coisas sobrenaturais, lida com naturalidade, mas ainda assim este homem é quem demonstra incredulidade. Percebe, irmãos, que alguém que era completamente estrangeiro, estranho às coisas de Deus, acredita que Deus pode curá-lo. Perceba que uma menina escrava, longe do povo, tem mais convicção a respeito das coisas que Deus faz do que alguém que estava ali, participando da vida do povo de Deus. Esse é aquele que, diante da possibilidade da cura, da restauração, da transformação de vida, é aquele que rasga as vestes, indignado, por acaso eu sou Deus para salvar a vida desse homem? Queridos irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos alguns personagens. Nós encontramos o Senhor Jesus na pessoa de Eliseu, aquele que tem poder para restaurar vidas. Nós encontramos o próprio Naamã, com o qual nós nos identificamos como pessoas necessitadas do Senhor e que precisamos de Cristo. Mas nós também encontramos uma menina e um rei. Uma menina que cheia de fé, uma menina que, crendo naquilo que Deus faz, uma menina convicta daquilo que Deus faz, é capaz de apontar a alguém necessitado, tal como eu e você éramos, um caminho, uma solução para o seu pecado. E nós podemos nos identificar com Naamã,
entendendo a nossa corrupção, entendendo a nossa necessidade, entendendo os nossos temores, a nossa limitação, o nosso pecado, a nossa impureza, mas que um dia, encontrados por Cristo, fomos transformados em adoradores, gente que se recusa a viver na idolatria, gente que se recusa a viver numa situação plural, espiritualmente falando, mas que quer se dobrar apenas ao Senhor. Naamã era quem nós éramos, e ele se transformou naquilo que nós somos. Por outro lado, eu olho para a menina, e eu falo assim, nós também deveríamos nos identificar com essa menina. Uma menina ou pessoas que olham para a solução, e que veem a necessidade de pessoas à sua volta e apontam: existe um homem de Deus, o homem de Deus, que pode restaurar a sua vida. Existe o homem de Deus, que pode transformar a sua história. Quem dera você o conhecesse. Vai até lá e conhece este homem de Deus que pode restaurar a sua história. Mas, infelizmente, queridos, nós, muitas vezes, preferimos nos identificar com o rei. Aquele que, sabendo quem Deus é, aquele que, vivendo a realidade da graça de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus, continua indignado, e só indignado, com a possibilidade de encaminharmos outras pessoas ao Senhor. Queridos, que o nosso coração olhe para a história de Naamã, para a história dessa menina sem nome, e que o tempo todo nós possamos nos encontrar em Naamã como gente que foi restaurada, mas também nos encontrar nessa menina como gente que aponta o caminho para Cristo. Que Deus nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração, e que a história da palavra de Deus, a história da redenção, nos mostre como nós, como povo de Deus, devemos agir diante do Senhor e na convicção de que vivemos com aquele que transforma vidas,